Fala galera, beleza? Sou o Davi, mais um vídeo novo aqui no canal do Geekificando. Dessa vez, unboxing desse gabinete da Corsair, o Carbide Spec Delta RGB. Esse gabinete eu comprei aqui para fazer um upgrade no meu PC, não é aquele lá dos vídeos anteriores, que vocês já viram. É o meu PC mesmo, aquele PC lá que eu fiz nos vídeos anteriores, é o PC da minha namorada. Esse aqui é pro meu. Comprei no Kabum, numa promoção que teve, ele tava um pouquinho mais barato, aproveitei, ele é um lançamento, como diz lá no site. E como não tem review nenhum ainda dele em português, eu acho que eu vou fazer o primeiro do YouTube aí. Vamos lá então, eu vou abrir a caixa, vamos ver o que vem dentro. Bora lá. Beleza, o gabinete tá aqui no plástico. Eu vou tirar rapidinho aqui, porque eu não vou conseguir fazer isso em cima da mesa, então pera aí. Bom, tá aqui o bichinho, já tirei ele do plástico, tirei dos isopores também. Além dele, veio também aqui um manualzinho dentro do plástico. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem nesse manual aqui. Bom, pelo que deu pra ver aqui é um manual bem gráfico. Tá falando o que vem, né? Quais as dimensões dele. Como você faz a maioria das operações aqui, mas acho que a gente já tá um pouco treinado aí como é que faz um negócio desse, né? Então, beleza. Vamos abrir o gabinete aqui e vamos dar uma olhada no espaço interno dele. Bom, aqui tem essa frente, esse lado dele todo de acrílico. Tem esses parafusos de mão aqui pra gente remover. Nossa, não sei se é acrílico, eu acho que é vidro, porque é bem pesado isso aqui, viu? É bem grosso também, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. É bem grosso isso aqui, parece vidro mesmo. Bom, beleza. Bom, dá uma olhadinha no espaço interno dele. Ele é tamanho TX, mas também cabe placas micro TX e mini TX. Então tem a furação aqui para todos. E eu já vi que ele já veio aqui também com as presilhas do tamanho A, que tá falando aqui que é o tamanho ATX. Então, acho que a gente não vai precisar mexer em nada aqui na placa que eu vou colocar aqui, é a TX. Bom, aqui na frente dele tem 3 coolers RGB, que também já tem um cabo RGB pra gente ligar na controladora, caso a nossa placa-mãe tenha. Se não tiver, a gente vai usar uma controladora por fora. E também tem um cooler aqui na parte de trás, que esse que não é RGB, é só um cooler normal mesmo. Bom, aqui atrás tem algumas baias pra gente ligar os componentes da nossa placa-mãe. O buraco pra gente colocar a fonte, eu vou dar uma olhada aqui do outro lado, porque provavelmente ele só tem abertura pelo outro lado, aqui ó, fechado. E a abertura toda pelo outro lado, pra gente passar os cabos da fonte aqui. E na frente dele aqui é translúcido, a gente consegue ver os coolers quando estão acesos. A gente consegue ver por aqui. Bom, na parte superior tem essa grade aqui, que é pra gente colocar o cooler na parte de cima. Isso aqui, ele é meio com imã, eu acho, Tem uns ímãs aqui em volta, tá vendo esses negócios aqui brilhando? É um imã, que ele gruda aqui em cima do gabinete, pra gente poder tirar e fazer a limpeza do filtro de poeira. E botão de ligar do USB 3.1, áudio, né, que pode ser um microfone ou um fone, e botãozinho de reset. Aqui na parte de baixo tem o filtro do cooler da fonte. Isso aqui também sai, a gente pode remover, ó, e fazer a limpeza se precisar. Beleza, vou abrir a tampa do outro lado pra gente dar uma olhada nas conexões que vão pra fonte. Beleza, aqui na área interna do outro lado tem aqui tipo uma gavetinha pra gente colocar um SSD, caso a gente queira. E também tem duas gavetinhas aqui embaixo, do lado do espaço da fonte, que é pra gente colocar os nossos HDs maiores. Tem uma caixa aqui que eu creio que vem os acessórios. Vamos dar uma olhada. Nossa, a caixa tem até as furações como se fosse um HD, olha só. Mas beleza, vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro. Bom, vem um saquinho aqui com algumas coisas, deixa eu dar uma olhada. Bom, vieram uns parafusos grandes, esses aqui são parafusos para coolers, tá? Pra gente utilizar. Uns parafusos menores e algumas arruelas também, pra gente prender alguma coisa. Vamos ver no manual pra que usa isso aqui. As arruelas eu não faço ideia, mas isso aqui pode ser pra gente prender a placa-mãe do gabinete. As arruelas eu não sei, vamos ver. Mais alguns parafusos, acho que esse sim usa com arruela, porque o número é parecido. Mais um daquelas porquinhas, né, que a gente usa pra deixar uma coisa suspensa. Só uma. E também algumas presilhas pra gente arrumar os cabos ali pra não ficar bagunçado. Bom, eu acho que do que vem no gabinete é isso. Eu vou montar agora a placa-mãe, colocar nele pra vocês verem o tamanho que fica uma placa-mãe ATX colocada nele, beleza? Pera aí que eu já vou lá buscar minha placa-mãe. Bom, pessoal, tá aí. Eu poupei vocês dos detalhes sórdidos, né? Mas eu levei quase 1h30 pra montar isso aqui. Tive que passar os cabos ali atrás bonitinho e tal, mas consegui de uma forma até que satisfatória, porque a minha fonte não é modular, então eu tive que passar bastante cabo lá atrás mesmo, dar uma apertada. Mas tá aí, ele fica mais ou menos assim, se vocês conseguem ver.
Não, uma placa-mãe ATX, isso aqui, tá? Fica mais ou menos assim nesse gabinete. Fica bem certinho. É o tamanho máximo que cabe aqui. Só falta colocar a placa de vídeo agora. Eu vou colocar, só pra vocês verem o tamanho que fica, tá? A placa que eu tenho é essa GTX 1080 Founders Edition. Ela é grande, tá? Acho que é do tamanho daquela RTX 2070 que eu mostrei no outro vídeo. Bom, eu vou colocar ela aqui, só pra gente ver como é que fica o tamanho dela. Beleza, tá aí com a placa agora. Você pode ver que ela ficou um espaço bem grande, só que como a gente passou os cabos todos por trás, ficou bem livre, né? Vou só ligar agora a energia aqui da fonte na placa de vídeo e acho que a gente já finalizou por hoje. Bom, beleza, tá aí montado. Agora eu terminei de passar o cabo da fonte, ficou só o cabinho ali ligado. Placa de vídeo, agora vamos ligar. Ah, só um detalhe, quando eu fui ligar os coolers aqui, eu percebi que a minha placa-mãe já estava usando todos os slots PWM, né, que vão para ligar esses coolers, né, esse slot igual de cooler de processador. Minha placa-mãe tem 3, eu estou usando um para a bomba do water cooler e um para o cooler, esse cooler aqui. Então eu só pude ligar um dos coolers, né, eu liguei o RGB de todos, só que a energia, né, para fazer o cooler girar, só tem um ligado. Eu vou dar um jeito depois de resolver esse problema, né. Bom, vamos ligar então, vamos ver como é que ficou isso aí. Bora lá. Bom, pessoal, tá aqui ligado. Lembra que eu falei, né, que só liguei um dos coolers, porque minha placa-mãe não tem mais um slot. Mas tá aqui ligado. As minhas memórias também eu deixei azul ali para combinar com o cooler. Aquele cooler ali que eu já tinha lá no meu water cooler, né. Bom, da placa de vídeo. E o da placa-mãe que é vermelho, mas depois eu já vou desativar para ficar meio tudo na mesma cor. Bom, mas pode ver que esse acabamento dele é bem bonito, né. Tem um símbolozinho aqui da Corsair. Mas eu gostei bastante do acabamento, esse vidro ficou bem bonito. Ele deixa um pouco mais escuro, né, que ele tem esse fumê, mas achei bem legal. Bom, gente, acho que é isso então pro vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí do gabinete, deixem um like, comentem aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso responder como é que tá se comportando esse gabinete, caso queiram saber da temperatura, como é que ficou. E se inscreva no canal, caso vocês queiram ter acesso a mais conteúdo desse tipo. E também ative o sininho para receber notificação quando eu mandar um vídeo novo, beleza? Ah, só um spoiler também do próximo vídeo. Junto com o gabinete eu também comprei esses carinhas aqui. Eu vou fazer o unboxing dele no próximo vídeo. Beleza, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.